Boa noite a todos, a todas. Hoje é uma noite de celebração da literatura, do livro, especialmente da literatura em português. Portanto, é com muito prazer que nós, do SESC de São Paulo, recebemos aqui, na nossa unidade da Vila Mariana, vocês todos, o nosso querido escritor Mia Couto, o jovem escritor Julian Fuchs, acompanhado também das duas artistas que vão se apresentar, Fabiana Cosa e Lena Barulli, trazidos todos pelo nosso querido amigo, responsável pela Companhia das Letras, Luiz Schwartz. Eu gostaria, portanto, de marcar com vocês a nossa alegria e marcar com nossa alegria esta data, esse momento, não é? Da presença de Mia Couto, a presença de todos os demais aqui conosco, e nessa celebração, como dizia o Luiz agora há pouco, de 100 anos. Por que 100 anos? São 70 anos do SESC e 30 anos da Companhia das Letras. Para nós, portanto, é uma alegria muito especial poder estar junto com uma instituição como a Companhia das Letras, que tem muita semelhança com os objetivos de uma instituição como a nossa. Fazer pensar, discutir, refletir, trazer nomes significativos, apresentar a arte de uma maneira que possa ser um modo efetivo de transformar a vida das pessoas, de criar encantamento, de provocar discussões, de debater questões. Portanto, eu gostaria de marcar esse momento mais uma vez e dizer a nossa alegria de tê-los todos aqui para essa celebração nessa noite. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do diretor regional do SESC São Paulo, professor Danilo Santos de Miranda, e convidamos agora ao palco o senhor Luiz Schwartz, diretor da Companhia das Letras. Boa noite. Serei brevíssimo. Eu queria agradecer ao SESC, ao Danilo. Não dá mais para a gente contar quantos foram os nossos eventos juntos e quão importantes eles foram para nós. Basta dizer que todas as celebrações de 30 anos da companhia estão sendo no SESC, começaram aqui mesmo com Robert Darnton e Alberto Mangel, continuam hoje e se encerrarão no dia 25 de outubro, no SESC Pinheiros, com um encontro entre Ian McEwan e David Grossman, com participação de atores muito especiais, fazendo a leitura, comemorando o nosso aniversário 2 dias antes da data. Conto com a presença de todos vocês. Eu queria explicar brevemente, vocês terão um lançamento um pouco diferente do que o costume. Vai ser um evento de música e literatura, com a presença das cantoras Fabiana Cosa e Lena Barulli. A Lena Barulli, por uma coincidência, e todos estão cansados de me ouvir dizer que a vida é feita de coincidências, ela é moçambicana, enfim, nos foi apresentada pelo Mia, mas nem o Mia sabia que a Lena é da seita e da região onde se passa Sombras da Água. A Lena é de origem Vachopi, e os Vachopi são uma etnia muito pequena, muito pequena, que vai se encontrar aqui no palco com o escritor que escreveu sobre os Vachopi. A Lena encerrará a noite com um canto moçambicano. Durante o evento, não haverá muitas vezes apresentações, a música vai dando voz ou dando vez à literatura e a literatura à música. Haverá uma conversa entre Julian Fuchs, o jovem autor de A Resistência, um dos mais promissores escritores brasileiros, e mais para frente eu vou explicar por que Julian Fuchs estará conversando aqui com o Mia Couto. E a Fabiana Cosa, uma artista que vem se destacando também
cantando e lendo, fará leituras e cantará algumas músicas. Tudo isso faz parte da comemoração dos 30 anos da Companhia das Letras. E são 30 anos que eu queria apenas ressaltar que eu devo, basicamente, à minha família, a Lili, ao Pedro e à Júlia, que trabalham comigo, e eu devo a todos que trabalharam comigo, a todos os funcionários da Companhia das Letras. Em geral, eu é que falo pela empresa, eu estou um pouco cansado de falar para a empresa, até porque eu gostaria que as pessoas conhecessem a Companhia das Letras, que não é feita só de mim. Então, eu queria dizer que essa festa é dos funcionários, tem muitos que trabalharam e não trabalham mais, estão aqui. Está aqui o Sérgio Windhaus, que foi meu sócio durante muito tempo e que me ajudou a pôr a casa em ordem e a tomar todas as decisões. A Elisa, o Matinas, enfim, as pessoas que fazem parte da diretoria e os editores e funcionários, que são as pessoas que merecem o meu agradecimento e a vossa homenagem. Também eu queria dizer, basicamente, que a celebração de 30 anos de uma editora é a celebração dos seus autores. Basicamente, quem tem que aparecer são os autores. São os autores, são a eles que nós devemos o nosso trabalho, são a eles que nós devemos também a nossa alegria por poder publicar bons livros. E então, basicamente, eu falo aqui de quem me ajudou a fazer a companhia durante esses 30 anos, eu agradeço, e quem trabalhou comigo, e os autores que foram publicados pela Companhia das Letras, e espero que continuarão sendo. Representando esses autores, eu fiz um convite especial para uma autora que eu sempre digo que ela é a menina dos olhos da Companhia das Letras, é a Lígia Fagundes Telles. Na Lígia estão espelhados, ou melhor, a Lígia representa todos os nossos autores e autoras. Como eu disse muitas vezes, eu acho que a literatura é um ato de generosidade, é um ato de entrega. E vocês vão sentir o quanto isso é verdade ao ouvir os trechos do livro As Sombras da Água, da trilogia da qual ele faz parte, e é o segundo livro. Vocês vão perceber essa generosidade nas palavras do Mia, ao ouvir esses trechos, mas eu queria chamar a atenção também para a Lígia, que é o símbolo dessa generosidade. Para ser um grande escritor, tem que ser muito generoso. Então, a Lígia, que é a nossa menina dos olhos, de alguma forma, ela é menina dos nossos olhos, mas ela é rainha da generosidade para nós. Mia e Lígia são dois dos símbolos e ícones da Companhia das Letras. Eu queria pedir licença nessa noite de celebração de um livro do Mia, para poder presentear a Lígia Fagundes Telles com flores em nome de toda a Companhia das Letras, já que ela está aqui em nome dos nossos autores e autoras, representando todos que eu gostaria de homenagear. Muito obrigado ao Mia, que dentro em breve entrará no palco, e a Lígia, e a todos os autores que fizeram a Companhia das Letras. Eu vou entregar umas flores para a Lígia. Oh sangue bonito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O homem que diz dor, não dá. Porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou, não vai. Porque quando for já não quis. O homem que diz sou, não é. Porque quem é mesmo é não sou. Homem que diz tô, não tá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor.
Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor, vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou, que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro teu orixá: amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá: amor só é bom se doer. Vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou dizer, eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá: amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá: amor só é bom se doer. Vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou, vai. Boa noite. Talvez a minha letra seja pouco legível. Nem sei, Excelência, como fui capaz de redigir estas pobres linhas, já que mãos quase não as tenho e me falta memória para evocar os tormentos por que tenho passado. Escrever é para mim tão vital que as dores que tenho deixo de as sentir quando empunho uma pena. Desconheço, Excelência, de onde nos vem esta incurável teimosia em viver. Falo por mim, pois eu não morro apenas por delicadeza. Para terminar esta missiva, esforcei-me a ponto de sangrar. A caligrafia é péssima, mas tive que escrever sem a ajuda de ninguém, porque quero ser eu, com o meu próprio punho, a exprimir a enorme gratidão pela promessa que me fez de me fazer regressar a Portugal. Essa satisfação, confesso, seria total se pudesse levar comigo a minha amada Imani. Dentro de mim, dois desejos se degladiam. Quando penso em viver, é Imani quem vence. Quando penso em morrer, é Portugal quem manda. A verdade é esta: não sei se quero partir sem a companhia dessa mulher. Quando primeiro concebi esta carta, decidi que lhe comunicaria frontalmente o seguinte: sem Imani, não viajo para lado nenhum. Mas agora hesito. O meu maior receio não é ofender Vossa Excelência, é não ser verdadeiro comigo mesmo. O que se passa é que esta moça é agora o meu destino, a minha única pátria. Continuará sendo assim amanhã? Pergunto. Será que o amor desta negra por mim é completamente desinteressado? Não serei eu apenas um passaporte para que ela se afaste do seu lugar e do seu passado? São estas as 1000 dúvidas com que me defronto. São dilemas meus e que apenas a mim me compete resolver. Estou certo de que a imposição de viajar sozinho não resulta de um capricho ou da sua falta de vontade. Vossa Excelência simplesmente não pode atuar de outro modo. E até entendo como tratar de amores privados
no meio de uma guerra tão cruel? Como pensar na namorada de um anónimo sargento, no meio das atribulações de um exército inteiro? Perguntará a Vossa Excelência como mantenho tanto apego por uma rapariga que disparou contra mim e para sempre me mutilou. Não sei responder, Excelência. Será que ela foi culpada? Será que me lembro com rigor do que aconteceu? Insiste Bianca Vanzini em fazer prova da inocência de Imani. A italiana estava presente na cantina e assegura que fui alvejado pelos cafres amotinados. A realidade é que não guardo lembrança daquele trágico momento. E confesso, Excelência, a verdade já não me importa, porque eu já não busco memórias, bastam-me as histórias. E talvez estas cartas sejam apenas um modo de inventar, nesse outro lado do papel, alguém que escuta as minhas solitárias cogitações. No meio de tantos delírios febris, não sei se recordo ou se imagino lembranças, mas tenho ideia de que numa pausa da viagem nos deitamos na margem do rio, eu e a bela Imani. A moça contemplou-me com seus grandes olhos, tão grandes que neles cabem as noites todas do mundo. Depois, de um velho caderno, rasguei umas folhas que estendi sobre o chão. Venha, disse, deite-se por cima desses papéis. Tentou impedir-me. Se destruir o caderno, onde é que vai escrever as cartas para os seus superiores? Perguntou ela. E numa postura entre o desafio e a malícia, ela sussurrou: ou será que sou mais importante que os seus superiores? Este é um trecho da primeira carta do livro que eu estou lançando agora no Brasil, chamado Sombras d'Água. Bem, esse livro é feito, como no primeiro volume, de cartas do sargento Germano Melo e da narrativa da jovem Imani. As cartas são parte muito importante desse livro e agora foi lida uma parte que está na voz de Germano Melo, que é uma carta. Eu queria pedir ao Julian que leia uma carta que ele fez ao Mia. Mas antes eu vou explicar o porquê dessa carta, o porquê da presença do Mia com o Julian aqui nessa noite. Mia Couto foi escolhido entre grandes nomes da literatura para receber o prêmio Rolex e se transformar num mentor de um jovem artista, num prêmio que a Rolex dá a cada 2 anos, do qual foram seus antecessores Vargas Llosa, Toni Morrison, Michael Ondaatje, entre outros, Enzensberger, entre outros grandes escritores. É seu colega hoje de prêmio, Philip Glass, que será o mentor de um jovem músico. E entre os candidatos que se apresentaram para serem mentorados ou protegidos por Mia, o escolhido foi Julian Fuchs, um escritor brasileiro, do qual também eu tenho muito orgulho de ser editor, e que, no momento, desenvolve um diálogo com o Mia, buscando aprender, dialogar, conversar, crescer, enfim, tudo que um artista do nível do Mia pode dar a um escritor promissor como Julian. Então, eu pedi ao Julian que escrevesse uma carta ao Mia, que será lida agora e da qual nós não temos conhecimento. Depois o Mia responderá e nós vamos começar uma conversa. Julian. Estimado Mia, tudo poderia começar com um olá. Com um amplo meneio da mão, eu fingiria estar abrindo as portas de todo um país, lhe daria cálidas boas-vindas, o acolheria com carinho, como se entre milhares estivéssemos em família. Tudo poderia começar com um olá, mas não começa. Você ensina que tudo começa sempre com um adeus,
E eu entendo que posso prescindir das formalidades, que as palavras têm que fugir desses agrados óbvios demais e se fazer mais diretas, mais precisas, mais essenciais. Escrever pode ser tão vital, você diz, que deixemos de sentir toda a dor. Escrever é o gesto que se tece no vazio das mãos, que preenche de vazio o vazio e que ainda assim nos assombra ao criar algo real, ao gestar algo maior. Na sombra das mãos sobre a folha branca, parece que algumas palavras se antecipam. É pelas sombras das mãos que lhe digo quanto me alcança a dor através dos seus livros, quanto a dor se faz canoa que transpõe distâncias, que atravessa o largo rio que nos divide. O meu ceticismo você já conhece, minha desconfiança de todo ímpeto ficcional, meu apego insistente ao mundo tangível. Preciso confessar, porém, que enquanto li o seu livro me desertavam as precárias certezas, tremia o chão que nunca chegara a ser firme. A dor de Germano eu não sei se existiu. Imani talvez não seja mais que o sangue esquecido de uma mulher negra, o sangue convertido em tinta, e, no entanto, quão presentes se fizeram esses dois em meu mundo, quanto ainda agora me tangenciam. Ninguém é uma pessoa se não for toda a humanidade, você diz, ou disse algum velho sábio de Cocolane. Leio essa frase e me livro de todos os meus receios, me dispo dos meus pudores, me permito afirmar que uma verdade imensa se estampa aí. Imani é toda a humanidade, Germano é toda a humanidade, e é por eles que algo em mim se renova, é com eles que eu me faço mais humano. Tem esses seres, tão distantes no tempo e no espaço, um incrível poder evocatório. Seus corpos são feitos de outro barro, outro é o século em que pairam suas vozes, mas quanto não guardam da nossa terra, dos nossos corpos. Não há sombra que não oculte outra sombra, você diz, e eu pergunto, já intuindo a resposta, se seremos nós as sombras ocultas em seus personagens, se eles existem para nos devolver a nossa humanidade. Alguma vez você me contou, e isso eu não esqueceria, do seu primeiro encontro com Samora, o grande líder da independência moçambicana. Você era ainda muito jovem, imberbe é provável, em seus olhos ainda não transbordavam tantas águas, e talvez por isso você não tenha sabido lhe oferecer as devidas respostas. Quem se lembra de alguma canção da infância? Perguntou Samora para silêncio geral. Quem se lembra de alguma história de infância? Insistiu para sua estupefação. Pobre é quem não tem histórias, você disse que Samora arrematou. O país que não tem histórias está condenado à morte. Eu ouço essa história e me indago se Samora sabia, se intuía quem era o jovem que tinha diante de si. Depois percebo que isso não importa, que basta que você mesmo soubesse, ou, menos ainda, basta que tenha se incumbido de recontar as muitas histórias de um povo tão rico, as muitas trajetórias a conformar uma única, a história de Moçambique. Depois me ponho ainda mais circunspecto e me pergunto quem um dia contará a história do meu país, desta ampla família que o recebe, quem percorrerá com as sombras das mãos as nossas cicatrizes. Não me refiro à história de qualquer tempo. Hoje me permito indagar como será a narrativa deste presente que tanto nos inquieta, deste tempo de tantos golpes e ardis que nos afligem. Mas isso já não lhe cabe responder, bem sei. A você talvez caiba perguntar se deve o escritor se ocupar do presente e se é isso o que se alcança ao minuciar as infinitas dores de um tempo pretérito. É assim que podemos chegar a nos compreender, reescrevendo as muitas histórias ocultas debaixo da história oficial? Aqueles mortos cujas vozes você não deixou enterrar, aqueles mortos somos nós? Tudo poderia terminar com uma palavra de admiração apenas, mas nada nunca termina. As palavras são muito imperfeitas, mesmo quando feitas para o adeus, só sabem ser um começo. Bom, não sei o que dizer. Eu não conhecia de facto esta carta e há aqui
A carta já tem uma espécie de uma pergunta, não é? E eu também não sei responder, mas se nós nos devemos ocupar pelo presente, eu acho que nós devemos ser ocupados pelo presente, não é? Que é estar disponíveis para que esses vários tempos do presente, porque nós dizemos estas coisas no singular e deveriam ser ditas no plural sempre. Há passados, há presentes, há futuros. O futuro do Brasil será diverso de acordo com a condição social de cada brasileiro, como acontece no meu país. Então, eu acho que talvez eu seja a pior pessoa para responder este assunto do tempo, porque eu sofro de um assunto que já não tem de um déficit que já não tem cura, e eu aprendi a tomar essa falta de memória como alguma coisa que me ajuda, não é? Não é que eu me esqueço do passado, eu esqueço-me do próprio presente, eu esqueço-me do que está a passar no momento, não é? Então é uma espécie de esquecimento antecipado. E isso eu percebi que eu posso ser feliz assim, e aprendi isso na escola. A melhor coisa que eu aprendi na escola é não estar exatamente onde se está, não é? Assim, e poder fugir sem ninguém notar, não é? Então isso, acho que isso me abriu a hipótese de eu habitar o tempo presente de uma maneira em que há ali uma dimensão que me aceita, em que eu posso fazer de conta de que existe, não é? Digamos assim. Então há aqui um jogo de faz de conta que me parece que, para mim, no meu caso, é importantíssimo. Não respondi nada, não. Respondeu tudo. Bom, se você se lembra pouco das coisas, eu fico mais tranquilo, porque uma frase sua ou de um dos seus personagens é: não se pode mentir a quem não se lembra de nada. Então eu não vou mentir para você. Eu perguntaria, a partir dessa frase e a partir do final da carta do Germano, algo sobre o papel da memória na literatura, ou mais, o papel da literatura na memória, para a memória conjunta de um povo, de um país. Só que essa minha pergunta eu resolvi mudar na conversa que a gente teve 2 minutos antes de entrar aqui, quando você mencionou os povos que não querem lembrar, a gente que prefere esquecer. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que o Moçambique é um exemplo, é um caso em que sucessivas vezes na história se escolheu esquecer. Houve uma espécie de opção de uma amnésia coletiva, que nunca é verdadeira, não é? E nunca resolve o passado, mas foi a forma que se encontrou. Eu noto que em casos diversos, por exemplo, eu estava a fazer algum trabalho de pesquisa. Pesquisa é uma palavra muito solene para aquilo que eu faço como escritor, mas eu estava conversando com pessoas na costa de Mocimboa da Praia, onde havia ali eu sabia que tinha havido ali um centro de comércio de escravos, e fui fazendo perguntas, ninguém se lembrava. Não, era como nunca tivesse acontecido alguma coisa ali, não é? E houve um dia que um mais velho, um chefe local, disse: olha, por favor, vá-se embora, não pergunte mais nada, porque aqui estão todos misturados, os filhos dos escravos e os filhos dos esclavagistas. Houve aqui gente que capturava, gente que vendia, gente que era escrava, e nós queremos esquecer isso tudo junto. Queremos crescer todos juntos. E era como se fosse essa coisa de poder esquecer ao mesmo tempo, todos juntos, que fosse uma construção. Isso aconteceu na guerra da libertação nacional, que é o que os portugueses chamam de guerra colonial. Mais de metade dos 60 mil soldados que combatiam no exército português eram moçambicanos negros. E, portanto, quando se tenta recuperar esta memória,
o registro dos vencidos, dos vencedores, dos culpados e das vítimas está de tal maneira misturado que parece que é preferível que não se façam essas contas com o tempo. Mas na hora que você, desculpe uma coisa que me ocorreu a partir na hora que você escreve, a memória do escritor deve ser muito forte, a memória daquilo que você precisa de uma memória muito forte, pelo menos com relação aos seus personagens. Eu te pergunto, quando você sai de um livro e volta para a realidade, se você consegue desligar, como que você, se os teus personagens ficam na sua memória e se misturam com o que você está vivendo fora do momento da literatura? Eu acho que eu tenho uma má relação, ou a realidade tem uma má relação em relação a mim. Eu tento sair do livro para entrar na realidade, mas ela não me aceita assim tanto. Não é? Então, acho que há uma morte simbólica que eu acho que todos os escritores têm que fazer, tem ali um crime que tem que ser cometido, que é apagar. Eu não consigo começar um livro se não me desapegar dessa gente que me ocupou absolutamente, obsessivamente. Eu escrevo de forma obsessiva, não é? Como se fosse quase uma substituição do viver, não é? E, no entanto, você não para de escrever esse livro depois de ter terminado, porque a quantidade de edições e anotações que você fez no livro já acabado, no texto já acabado, é de chamar a atenção. É verdade. Não, o Julian apanhou-me. Eu estou a ler uma coisa, confesso, está cheio de emendas e coisas que foram saltei e reescrevi. Portanto, mesmo esta leitura que eu fiz é uma pequena mentira, confesso, não é assim, não é exatamente o texto que eu fiz, porque apetece-me sempre que ele não tenha fim. Não é? Mas voltando um pouco à questão da guerra, que afinal tem essa presença tão forte no seu livro Sombras da Água e na sua literatura de maneira geral e nas histórias que você conta e as histórias que te marcam, uma das frases que mais me chamou a atenção é: não há sangue dos outros, em cada um que sangra, todos nós esvaímos, e que, de fato, convoca a pensar, me parece, na questão da empatia, na questão da vontade, da necessidade de se aproximar dos outros, de ouvir uma alteridade, que você sabe é uma das minhas preocupações recorrentes. Então, eu te pergunto isso, se a literatura seria, então, uma espécie de tradução em palavras da empatia. Quer dizer, nós tivemos esta conversa, ou eu posso trazer isto um pouco para aqui, quando o Julian, e agora já digo bem o nome, porque eu dizia sempre Julian, e ele é muito permissivo e aceitava que eu dissesse mal o nome dele. Julian apareceu em Maputo e começamos este trabalho em conjunto. Ficou claro que, da minha parte, nunca haveria esta posição de um tutor. Eu não sei o que é fazer isso, não sei o que é fazer isso em literatura. O Julian é um escritor já feito, não é uma promessa, ele tem uma escrita sólida, consistente, e há coisas que eu estou aprendendo dele e coisas que ele provavelmente terá a aprender de mim. E fizemos este diálogo sobre o que é o lado ficcional, como é que eu me deixo tomar, como é que eu me deixo possuir por estas personagens que depois acabam conduzindo a história, não é? Então essa é a ausência de método. Como é que eu explico que não tenho um método? Não é? Como é que eu ensino uma coisa que não está lá, que não existe? Não é? É simplesmente porque eu estou disponível para uma coisa que é muito presente em Moçambique e também é muito presente no Brasil, que são essas vozes de gente que tem várias vidas e que essas vidas parecem estar ocultas, estão no silêncio, é preciso a gente trazê-las para a luz, não é? Assim, nem que isso pareça uma certa posição de arrogância, como se as pessoas precisassem realmente disso, mas eu acho que pelo menos eu preciso disso, não? Mais uma vez não respondi à pergunta do Julian, não é? Mas, Mia, desculpe, de alguma forma o Julian, quando se candidatou a trabalhar com você, tinha um objetivo claro, e a literatura de vocês dois até hoje é bastante diferente. Então, justamente, o Julian procurou encontrar um outro, de alguma forma, na literatura para se soltar. A minha pergunta,
e para os dois também a respeito disso, desses encontros, como tem sido, mas eu também queria saber se houve alguém na sua vida que representou isso que você começa a representar para o Julian. Você teve algum outro escritor com quem você conversou, com quem você trocou ideias, que te influenciou, que te abriu horizontes? Sim, antes de responder, eu devo dizer, nós tivemos os dois numa ilha, a Ilha dos Açores, onde eu ia fazer algum trabalho de pesquisa sobre o lugar onde o Gungunhano, que é um personagem central desta história, e outros 3 africanos que eram da corte do Gungunhano foram exilados e acabaram por morrer lá 10 anos depois desse exílio. E ali eu trabalhei, escrevi, e o Juliano estava comigo, e eu tive esta grata experiência de, por um momento, ele foi a primeira pessoa a quem eu mostrei os meus textos. E trabalhávamos juntos, e ele anotava e discutíamos o texto de maneira muito aberta, e eu tenho que lhe agradecer aqui em público o quanto ele me ajudou também a mim, não é? Então, eu tive, sim, eu tive esse escritor, era o meu pai, era um poeta, era, digamos assim, era mais que o poeta, era a própria poesia que estava ali personificada na nossa casa, no nosso... E essa casa era uma casa feita de histórias, porque eu sou filho de imigrantes e os meus pais convocavam essa saudade, esse lugar que estava tão longínquo, né, por via das histórias. Essas histórias eram-nos contadas na cabeceira da cama, e aquele momento, aquilo era um momento de encantamento, não é? Essa magia que chegava por via das histórias, eu acho que foi o meu melhor professor, quem me mostrou que havia qualquer coisa que podia tornar presente aquilo que é ausente, não é? E no caso dos meus pais era uma coisa bastante sofrida, porque eles não poderiam regressar a Portugal naquela altura. Foram as histórias, foram eles. E o meu pai foi um grande inspirador. Bom, você fez menção aí ao nosso primeiro encontro em Maputo, e de fato essa é uma história que para mim ficou muito marcada, porque era ainda um contexto de entrevista, e o Mia me perguntou, afinal, o que eu posso te oferecer, em que medida eu poderia te ajudar, e eu respondi com toda a convicção: eu quero controlar melhor a minha própria obra, saber fazer um planejamento completo e rigoroso daquilo que eu quero escrever. E ele simplesmente virou para mim e disse: bom, mas isso eu não sei fazer, nunca soube e não farei. Então a minha resposta foi a resposta mais equivocada possível. E aos poucos eu fui entendendo que, se não seria o Mia, o meu professor de controle, ele poderia ser muito bem meu professor de descontrole, né? É isso mesmo, sim. E nos Açores, naquele momento, vendo você ali fazendo a pesquisa, suposta pesquisa para o seu 3º volume da trilogia, o que mais me chamava a atenção era como o que você encontraria não era tão importante, né? Era mais uma vivência e um sentimento daquele espaço, daquele lugar, um olhar que você dedicava às coisas e às pessoas dali, mas muito menos do que a pesquisa propriamente dita. Você alegava que a pesquisa estava toda feita e que, ao chegar lá, era só o sentimento do lugar que interessava. Mas eu queria saber um pouco, porque essa é também uma das minhas obsessões, você sabe, essas relações, essas cumplicidades que se criam entre o real, o documentado e o ficcional. Então, em que medida esta é uma história documentada, em que você fundamentou a partir das narrativas da época, em que medida isso se deixa transbordar de outra forma? Bom, ali este é um romance que se supõe ser um romance histórico. De facto, não creio que se possa chamar assim a esta trilogia, mas há ali uma referência daquilo que é o real, que é a história oficial, solene, essa história com H maiúsculo. Isso foi um trabalho intenso que eu tive de ler aquilo que estava escrito, sabendo que isso era só uma baliza, e essa baliza eu tinha que ter
a grande distância e desconfiança, porque era a versão portuguesa. Ali estava claro que, para eu ter a outra baliza, que seria a versão moçambicana, eu teria que ter a aproximação da oralidade, né? Da memória que é contada nos lugares, em Inhambane, em Gaza, nos diferentes lugares onde esta história também se passou. E ter um pé naquilo que é a grande verdade da escrita e aquilo que é uma coisa que parece mais fluida, que são as vozes, não é? Que são as memórias, me ajuda muito a eu não ter essa veneração por o sentimento de realidade ou por uma procura de uma verdade. Quando eu cheguei aos Açores, a primeira é muito interessante porque é uma ilha muito pequena. E como todos os ilhéus que vivem num mundo muito pequeno, eles se imaginam grandes, não é? Então, e nós, quando disseram-nos a nós, agora vamos ao interior. E o interior é 400 metros da costa, não é? Então, está sempre vendo o mar, não é? Nunca é possível deixar de ver o mar ali. E isso me assaltou, esta coisa de que, como se sentiria este imperador que tinha uma relação com o mar, como se o mar fosse uma coisa não exatamente maldita, mas uma coisa sagrada, uma coisa interdita. Nem sequer existe uma palavra para dizer mar. O mar é o lugar no Coluína, é o lugar longo, o lugar distante. E me apercebi que talvez esse sentimento de prisão, sendo a parede o próprio oceano, no infinito, quanto é que isso me faria, me ajudaria a ser eu próprio esse outro prisioneiro, não é? Então eu queria ser essas outras pessoas, não é? que não estavam ali. Mia, o livro Sombras da Água continua a história de um amor de uma jovem negra com um sargento que está meio perdido na África. A sua missão de alguma forma se acabou, ele está perdido no meio da guerra. E ela, em meio à guerra, descobre o amor. De alguma forma, esse livro tem algum significado para você como um homem branco vivendo na África, tendo vivido tanto tempo de guerra e convivendo amorosamente com esse país? Não, com a Patrícia, que está aqui. Eu quis dizer amorosamente com o país, sim. do qual a Patrícia faz parte. A Patrícia é o meu país. Então, não sei, obviamente acho que existe essa relação que ao mesmo tempo é sempre de familiaridade e de estranheza, né? de alguma coisa a que pertenço, mas de repente não pertence totalmente, mas isso, em vez de eu encarar isso como um drama, acho que isso me ajuda a ser mais feliz, porque se eu fosse pertença absoluta desse lugar, eu acharia natural coisas que para mim tenho grande vantagem em achar que não são tão naturais assim. Eu interrogar a própria naturalidade daquilo que me cerca e viver sem drama, como uma criatura de fronteira, uma criatura que está entre a África e a Europa, que está entre o mundo das crenças africanas. Eu sou ateu, não sei onde é que estão as outras minhas crenças, mas estão por aí, entre o Oriente e o Ocidente, entre a escrita e a oralidade. Sou cientista, ou faço de conta que sou, e essa outra disponibilidade que eu tenho para ser um ateu não praticante, não é? Digamos assim, alguém que está disponível para escutar outras vozes, não é? Então esse sentimento de procura, digamos assim, é a procura, não é exatamente a paixão por uma coisa, mas a paixão por essa travessia, por essa viagem que eu tenho que fazer permanentemente para fazer de conta que tenho uma identidade. É isso que me ajuda. De certa forma, a ideia de travessia está muito presente nos seus livros e os rios estão muito presentes. O rio é muito importante nesse livro. Rios foram personagens de outros livros seus, certo. Então eu acho que, de alguma forma, na sua literatura sempre há uma travessia, né? Sim, para uma margem que não está lá, não é? Que seria
a tal terceira margem do rio. Queria falar um pouco sobre a língua, né? Sobre aquilo que, em alguma medida, nos irmãos, nos aproxima. Você diz um provérbio de Kokolani: ninguém morre a não ser na sua própria língua. E como nós aqui não temos nenhuma memória dos provérbios de Kokolani, imagino que você não possa estar mentindo para nós, né? Acho que a pergunta seria se o português é uma boa língua para se morrer ou algo menos mórbido, se a gente sabe viver bem nessa pátria imensa que é o português. Bom, eu acho que esse usou-se tanto e abusou-se, porque ele nunca disse exatamente nesse contexto que um certo aproveitamento político tentou fazer das palavras de Fernando Pessoa, quando ele diz que a minha pátria é a língua portuguesa, mas ele logo a seguir diz uma coisa que exatamente que ele não se importaria muito de que não fosse assim. Eu acho que eu só posso amar, só posso sonhar numa língua que não sei se será exatamente a língua portuguesa, onde eu posso ter casa. Eu sinto-me no Brasil em casa, e a primeira razão, não sei se será só a língua, mas é a língua combinada com alguma coisa que os brasileiros têm, que vem do meu próprio lugar, vem dessas travessias que construíram o Brasil a partir da África, a partir de Portugal, a partir da Europa, né? Portanto, eu acho que é uma boa... A língua portuguesa é um bom lugar de charneira, de encontro, de desencontro, não é? É mais isso, não é? E eu lembro-me agora a importância que tem uma língua para se dizer, para se nascer, para se morrer. Agora estive com uma escritora sul-africana que foi jornalista e escreveu um livro sobre a Comissão da Justiça e da Verdade, que fez uma espécie de julgamento, de avaliação moral dos crimes cometidos no apartheid. E ali alguém dizia: é preciso que tu me peças desculpa, sim, mas pede-me desculpa na minha própria língua, porque havia ali várias línguas que estavam em questão. Julian, eu ia sugerir que você lesse. Você quer fazer mais uma pergunta? Uma última pergunta, talvez na continuidade dessa, né, que é a questão das outras línguas e de como elas entram e ocupam algo da sua cultura e do seu pensamento. Uma das primeiras coisas que você me disse, ainda em Maputo, quando eu falava de um próximo projeto ligado à questão da pobreza e dos pobres, você lembrou de uma língua que eu não sei qual é exatamente, me escapa, mas em que não existe a palavra pobre, que a palavra pobre se associa à ideia de órfão. Sim. No sul de Moçambique não, nas línguas do sul de Moçambique não há uma palavra exata para dizer pobre, diz-se xisiwana. Xisiwana é órfão. E quer dizer que há uma outra concepção sobre a pobreza, porque é pobre quem não tem amigos, quem não tem família, quem não tem essa rede social de apoio, não é? E isso é muito bonito. Então, Julian, você leria mais um trecho para nós das Sombras da Água? Agora, na narração da Imani, o primeiro trecho que foi lido foi uma carta de Hermano Melo, e agora o Julian vai ler um trecho com a voz da outra narradora. Falei de Bianca, mas quem vive um momento de profunda tristeza é Imani Sambi. A morte do irmão lançou-a num abismo cinzento. Agravam a sua melancolia as minhas caprichosas mudanças de humor e as minhas hesitações sobre o futuro. Esta noite a moça foi atacada por um pesadelo que era recorrente no passado, mas que deixara de a visitar desde que saíra de Kokolani. A verdade é que ela voltou a sonhar que tinha engravidado. Cumpriram-se os 9 meses, nada aconteceu. Ao fim de 1 ano de gravidez, a barriga tornou-se-lhe imensa, mais do que as pernas podiam suportar. Os seios escapavam-se-lhe da blusa, jorrando leite como copiosas fontes. Até que, por fim, sucederam as dores de parto. Logo no primeiro espasmo, emergiu-lhe do ventre uma katana.
As parteiras recuaram aterradas. Regressaram, pé ante pé, para espreitar aquela assombração. Depois da katana, das suas entranhas assomou uma zagaia, e quando as contrações pareciam terminadas, despontou ainda uma pistola. As armas saíram-lhe do corpo, uma por uma, e ainda não se tinha refeito dos espasmos, e já a notícia se tinha espalhado pela região. Vieram os guerreiros, quiseram tirar-lhe as armas, mas ela opôs-se com firmeza. Ninguém toca nos meus filhos. Desculpe uma correção, esse trecho ainda é narrado pelo Germano. É o próximo que será narrado pela Imani. Talvez tudo se acabe e volte a ser como antes, como antes, como antes. Talvez a gente se largue, talvez a gente se ame, enquanto a noite e o dia ainda se lambem entre o mangue e o mar. Talvez a gente se espante, talvez a gente se encontre, enquanto a noite e o dia ainda se lambem entre o mangue e o mar. Entre o mangue e o mar, entre o mar e o mangue e o mar, entre o mar e o mangue, talvez a gente se espante, talvez a gente se encontre, enquanto a noite e o dia ainda se lambem entre o mangue e o mar. Talvez a gente se espante, talvez a gente se encontre, enquanto a noite e o dia ainda se lambem entre o mangue e o mar, entre o mangue e o mar, entre o mar e o mangue e o mar, entre o mar e o mangue e o mar, entre o mar e o mangue e o mar, entre o mar e o mangue. Nesse instante começou o embarque para um navio de 3 mastros que os portugueses chamavam de corveta Capelo. E logo se espalhou o maior pânico entre o rei de Gaza e a sua corte. Sabiam que o rio era apenas um caminho para chegarmos ao mar. Aquela viagem era, pois, a mais mortífera das transgressões. O oceano era para aquela gente um lugar interdito, sem nome e sem destino. Embarcaram, chorando como condenados à morte. No convés, já à vontade, como se o barco fosse a sua terra natal, os soldados portugueses ergueram as espadas e desataram aos vivas
ao seu rei. Da margem do rio, as filas imensas de guerreiros ergueram as azagaias e responderam em uníssono: Baiete! E não se percebia que rei eles assim saudavam. As andorinhas ajudavam Zichacha a humilhar quem o acabava de trair. Mas eu não tinha contas a fazer com o mundo. Por isso, me deixei ficar vazia, recebendo o salpicar das ondas que se quebravam de encontro à proa. O rio era agora mais largo e mais revolto. Aqui e acolá flutuavam ilhotas feitas de sargaços e sobre elas se empoleiravam elegantes e acrobáticas garças. Talvez eu fosse uma daquelas aves brancas. Talvez o nosso barco fosse um sargaço que me conduzia para um desconhecido destino. A embarcação passava rente às pernaltas que permaneciam imperturbáveis, ocupadas em se equilibrar sobre os instáveis pousos. Depois, uma onda saltou sobre o convés e molhou-me dos pés à cabeça. Era o rio que me lavava. O marinheiro atirou-me um pano para me enxugar. Limpei-me devagar, como se o meu corpo fosse tão extenso como a terra que ficava para trás. Deixei, contudo, que o meu ventre permanecesse encharcado. Dentro de mim, um rio nascia. Fora de mim, escoava o último dos rios. As duas águas, sem se tocar, se despediam. Ungatamali kuzwami kulungwani nishizimba. Ungatamali kuzwami kulungwani nishizimba. Nzoti kahlala kahikutsaka, zikugigirita nzikina, ziwona kukuitsembelishikambo. Nzoti kahlala kahikutsaka, zikugigirita nzikina, ziwona kukuitsembelishikambo. Kusukelele megisangula-ngula yugingi-gingi ya shikolweni. Kusukelele megisangula-ngula yugingi-gingi ya masingwini. Oya oya oh, oya oh, oya oya oh, oya oya, oya oya oh, oya oh, oya oya oh, oya oya. Amilu shalala yoga pama tindava ndava uyamdoko de la wamanziku. Amilu shalala yoga pama tindava ndava uyamjonjozela uya. Oya oya oh, oya oh, oya oya oh, oya oya, oya oya oh, oya oh, oya oya oh, oya oya. Ai, what's up? Ungatamali kuzwami kulungwani nishizimba. Ungatamali kuzwami kulungwani nishizimba. Nzoti kahlala kahikutsaka, zikugigirita nzikina, ziwona kukuitsembele shivambu.
Zoti kashalaka hikutaka Ziku gigiri tanzikina Ziona kukuitse meleshi bambu Oya oye Banana yai Usukelele megi sangulangu wa yukingingingizi ya shikolweni Usukelele megi sangulangu wa yukingingizi ya masingwini Oya oya ho oya ho oya oya ho oya 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 ho oya ho oya oya ho oya 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 ho oya ho oya oya ho oya 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 ho oya ho oya oya ho oya oya Milu shalala yoga pama tindava ndava uyamdokodela wa manziku Ambilu shalala yoga pama tindava ndava uyamchunchunsela 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 Caringana ou Caringana? Aí vocês respondem, Caringana. Caringana ou Caringana? Há muito tempo atrás, lá para o século XIX, existia um grande rei, Ngungunyane. Ngungunyane era o maior imperador do estado de Gaza, que era o maior império governado por um africano até então. E nesse estado de Gaza existia um povo chamado Chope. Uma vez, Ngungunyane mandou uma delegação para ir ver se estava tudo bem com aquele povo que ele tinha dominado há um tempo atrás. Aí eles chegaram lá, se acabaram. Mulheres lindas, comida deliciosa, música maravilhosa. Ficaram mais tempo do que deviam ter ficado. Aí eles falaram, quando nós voltamos para casa Ngungunyane, com certeza vai nos mandar matar, porque a gente descumpriu as regras. Então eles falaram, vamos inventar uma história, aí quem sabe a gente escapa. Voltaram para Ngungunyane, falaram, Ngungunyane, então, aquele chefe lá que tu deixaste para cuidar da delegação, falou que tu, Ngungunyane, és um nada e ele não está afim de receber ordens tuas. Ngungunyane ficou furioso, como assim? Alguém ousa desrespeitar a minha autoridade? Voltem lá e mandem matar esse homem. Lá foram. Chegaram lá. Então, precisamos te matar. Ele falou, deixa eu chamar o meu povo, né? Já que eu vou morrer, deixa eu celebrar a vida, celebrar os encontros, vou chamar todo o meu povo e a gente vai cantar. E eles cantaram a seguinte música. Kundaka kambidi natsulo, oia imawe, oia imawe. Kundaka kambidi natsulo, oia imawe. Kundaka kambidi natsulo quer dizer, dando 2 pulinhos, eu vou-me embora. Saltando 2 vezes, eu vou-me embora. E o povo respondia, Oia Haimawe, Oia Haimawe, para onde vais, para onde vais? Aí ele fazia isso, enquanto cantava a música, dava 2 passos, voltava. Saltava 2 vezes e voltava. Até que se enfiou no meio do mato e escapou da morte. Caringana ou Caringana? A letra. Oia Haimawe. Oia Haimawe. Kundaka kambidi natsulo, oia Haimawe. Oia Haimawe. Kundaka kambidi natsulo, oia Haimawe. Oia Haimawe. Kundaka kambidi natsulo. Kundaka kambidi natsulo, oia Haimawe, oia Haimawe. Kundaka kambidi natsulo, oia Haimawe, oia Haimawe. Kundaka
Kundaka kambidi natsulo. Kundaka kambidi natsulo. Kundaka kambidi natsulo.